Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você tomou a decisão de assistir essa mensagem. Isso vai lhe ajudar a tomar outras decisões importantes. Fica comigo até o final. Eu só quero te pedir um favor muito simples que faz essa mensagem ir ainda mais longe. Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 diz: que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Uma outra versão diz que a paz de Deus seja árbitra das tuas decisões. É mais ou menos isso. Se no teu coração ter paz, se no teu coração não ter paz, é isso. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar uma faceta da história da minha família. E talvez seja a história de milhares de famílias, onde uma decisão errada na frente trouxe consequências muito graves. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais para perguntarmos ao Senhor, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Você já viu aquelas histórias de filme onde um detalhe de um caderno que cai no chão, já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno e dá de cara com o amor da vida. Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno. Você vai dizer, como assim? Não entendi. É que se não levasse o caderno, não tinha caderno para cair. Se não tivesse caderno para cair, não abaixava. Se não abaixasse, não via o amor da vida. Eu sei que é engraçado, mas é um detalhe importante. Minha mãe uma vez, por exemplo, falou para mim: filho, você está indo fazer o quê? Eu falei: eu estou indo para a faculdade para estudar. Mentira. Eu tinha comprado um helicóptero de controle. Eu vou parecer uma criança, mas eu sou. Eu comprei um helicóptero de controle. Eu queria para a tarde da faculdade para matar tempo e ficar brincando. Minha mãe falou: tu vai estudar mesmo? Eu falei: eu vou, mãe. Mentira. O helicóptero estava atrás do banco do carro. Entrei no carro e fui estudar. Mentira. Fui brincar com o helicóptero. Quando eu estava na rua, bateram no meu carro. Aí você vai dizer: meu Deus, nada a ver. Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe, se eu tivesse falado a verdade, ela não ia deixar eu ter ido. E aí eu não teria batido com o carro. Aí você vai dizer: mas é a sorte, é o acaso. E aí mora o problema. É que se nós fôssemos em todo o tempo observantes com o que Deus tem e o que Deus quer, muita coisa seria evitada na nossa vida. Decisões erradas levam consequências erradas. E é só isso que nós não entendemos e que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente diz: por que Deus não me avisou? Por que Deus não falou comigo? 353 mil sinal para você não ir, você foi. Para você não assinar, você assinou. Para você não fazer, você fez. Porque você é teimoso. E mesmo sem paz no coração, toma a decisão errada. Aí depois diz: meu Deus, por que Deus não falou comigo? Aí Deus diz: eu falei, é que você é uma pessoa, né? Entendeu? É a gente que não decide da maneira correta, porque primeiro a gente não preocupa, porque a gente não sabe. E lembra da faceta da história? É porque o meu pai tomou uma decisão na vida dele lá atrás, que desalinhou toda a nossa casa.
e que o dia que ele teve encontro com Jesus, ele perguntou para o Senhor: aonde foi que eu errei? E Deus mostrou exatamente a decisão simples e pequena lá atrás, que desnorteou todas as outras decisões que ele tomou para frente. Uma coisa simples, sabe? Um navio com 1 grau de leme torcido chegará no destino diferente a qual o proposto foi. 1 grau na longa distância altera o destino do navio. A nossa vida é semelhante. Uma decisão errada pode nos colocar em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão. A questão é como eu tomo a decisão certa. Eu vou dizer, e é simples, perguntando para quem sabe. Aí você diz: mas eu pergunto e não tenho resposta. É porque você não quer ouvir a resposta. Eu aprendi a fazer isso em tudo na minha vida. Se eu vou comprar um carro, eu apresento ao Senhor. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu digo: Jesus, eu preciso da tua direção. E tudo que acontece eu compreendo para que seja para aquela decisão. É o que eu peço. E eu já fiz orações assim: Jesus, é o seguinte, coisas que seriam maravilhosas. Senhor, eu estou orando. Eu fiz isso esses dias atrás agora, para algo que é extraordinário. Eu estava na frente do lugar, dobrei os meus joelhos na frente, disse: Jesus, é o seguinte, é lindo esse lugar, é maravilhoso, mas eu preciso ou de um sim ou de um não. Se o Senhor falar sim, eu entro. Se o Senhor falar não, eu não vou. E se o Senhor não falar nada, eu não me movo. E ponto. E se Deus não falar, eu não me movo. Mas como assim? É porque é muito melhor a inércia do que uma ação errada. É muito melhor ficar parado e garantir a paz do que tomar uma decisão e se prejudicar para o resto da vida. Uma decisão. Dobrei o joelho, chorei, disse: Jesus, olha que lindo. Eu só te peço uma coisa, Senhor: 24 horas, por favor, fala comigo. É um lugar que vai ser para o nosso ministério, algo beneficente, sem fins lucrativos, nada, lindo propósito, tudo maravilhoso. E aí o corretor me perguntou: o senhor decidiu, gostou? Falei: amei. Mas eu preciso te falar um negócio. Eu apresentei ao Senhor agora, e até 24 horas, se Deus não falar comigo, eu não vou comprar. Preço bom, negociação maravilhosa, tudo lindo, tudo certo. Passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou 24 horas. Sabe o que Deus fez? Nada. Deus não falou que não? Não falou. Mas também não falou que sim. E o que foi que eu disse? Se o senhor falar que não, é não. Se o senhor falar que sim, é sim. Mas se o senhor falar nada, eu não faço nada. Foi exatamente isso que eu fiz. Nada. O corretor ligou: e aí, Deus falou contigo? Não. Exatamente isso, irmão. Como diz a minha mãe, com essa luz que brilha. Não falou, mas a condição é boa. Mas não. Mas tem negociação boa, desconto? Não. Longo prazo? Não. Aí passou 10 dias, 15 dias, clareou uma outra possibilidade. Deus me fez entender: aquilo já vai começar pequeno para aquilo que eu tenho para te dar. É muito pequeno perto do que tem preparado. Não se mova. Entendeu? É que os nossos olhos veem o agora. Deus já está vendo amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Provérbios capítulo de número 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Só que a resposta do Senhor tem que ser clara. E quando ela for clara, mesmo que você não concorde, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, vai ter que obedecer. Não, mas você queria sim? Não importa. É melhor ouvir o não do que colher o fruto da sua decisão equivocada daqui a alguns dias. Não vá. Pronto, não tem xixi meia nega, irmão. Só obedece e pronto. Acabou. E essa é a questão da nossa vida e que determina nosso futuro, que determina paz sobre nós. Uma decisão
pode destruir tudo a gente lá na frente. Você quer casar? Ora bem, lindo. Para decidir direito, para depois não ficar enchendo a paciência. Ai, eu escolhi errado. Meu Deus, tudo dizia que era para você não casar, mas mesmo assim eu queria casar. Foi você que decidiu, agora colhe o fruto da tua escolha. Quer decidir certo, quer tomar a decisão correta sobre os teus dias, sobre os teus planos. Entenda, seu olhar é limitado, sua visão é limitada. Portanto, se você decidir sozinho, todas as vezes que decidir sozinho, vai correr o risco da sua péssima decisão, porque nós não sabemos de absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor e deixar que dele venha a resposta, pode ter certeza que o melhor de Deus virá sobre você, mesmo que às vezes não faça sentido agora, mas não é não, sim é sim. That's it. Só que só vive isso quem pergunta. Provérbios 14:12. Há caminhos que para os olhos do homem parecem direito, mas o fim é a morte. Só sabe do fim quem pergunta. E é isso. Uma vez eu preguei sobre algo e teve um dessas pseudo-intelectuais da internet, que eu também sou um pseudo-intelectual, não sou isso tudo não, eu sou coitadinho. Mas o pior é quando um pseudo tenta falar do outro pseudo pensando que ele é... Dá dó. Aí eu falei o seguinte: a melhor fase da vida é quando a gente está na fase do sim e do não com o Espírito Santo. Para coisa simples, posso atravessar a rua? Posso ir naquele lugar? Posso fazer isso? E alguém que fez o comentário disse que essa era uma fé infantil. E no dia eu fiquei muito ofendido e perguntei para o senhor: devo responder esse idiota? E Deus disse não. E que bom que ele disse não, porque é melhor ter a fé infantil do que comentário infeliz. Eu vou te dizer algo muito engraçado. Você pode não acreditar, não importa. O que importa é que a gente viveu isso. Minha esposa estava dentro do carro, dirigindo, numa rua, e de repente o Espírito Santo falou com ela: para o carro. Numa avenida, sinal verde. E o Espírito Santo falou: pare o carro. E ela parou no sinal verde. Crê se você quiser. Um carro furou o sinal em alta velocidade e atravessou. E se minha esposa não ouve? E se ela ouve e decide desobedecer? Pegou o fio da meada. Não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta perguntar, tem que querer a resposta. Deus, tu controla os céus e a terra, e tens o controle da minha história também. Se for ter que parar no sinal verde, mesmo que não faça sentido, se a voz de Deus estiver mandando você parar, pare. É para não ir, mas se a voz de Deus disse vá, mesmo que não faça sentido, coloque o pé, que Ele vai construir o chão. Vá. Não está dando certo para ninguém, mas se Deus falar vai dar certo com você, vai. Se lança, se joga, que Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Por mais que não faça sentido para ninguém, se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Ponto. Perguntei para o Senhor: posso ser o que eu quero? Eu queria ser tudo: advogado, piloto de avião. Deus falou não. E um dia eu entrei na casa de um amigo que morava num apartamento que tinha 2 andares. Eu e minha esposa. Deus tinha acabado de falar comigo sobre minha vida, que eu não seria um advogado, que eu seria um pregador do evangelho.
E eu entrei naquele apartamento e eu nunca tive inveja. Não, já tive. Tive sim, já fui um baita de um invejoso. Mas não tenho inveja de amigo. E aquele dia eu entrei na casa dele, um apartamento, 2 andares. Aí eu subi sozinho para o 2º andar. Tinha uma sala de televisão. Lindo, um frigobar vermelhinho. Me lembro como se fosse hoje. Tinha uma varanda. Eu olhei para aquilo tudo, morava de aluguel e disse para o Senhor: Jesus, como pode? Quando eu vou poder ter algo parecido? Sendo que o que o Senhor quer que eu viva é totalmente diferente do que eu planejei. Porque Jesus, olha só. O que o Senhor quer para mim não faz sentido nenhum. Eu estou 5 anos numa faculdade, por mais que seja legal, mas não é bom. E aí, o Senhor falou comigo dentro daquela casa: Dave, faz a minha vontade hoje, que o teu amanhã eu vou cuidar. Sabe, nisso eu descubro o real sentido de prosperidade. Prosperidade não se trata de ter, se trata de desfrutar. Tem gente que tem e não desfruta. Tem gente que não tem e desfruta. Como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, apresente a Ele o plano A, o plano B, mas deixe claro que o plano que vale não é o seu, é o dele. E você vai descobrir que viver os planos de Deus é viver muito além da capacidade de sonhar. Se me perguntassem há anos atrás aonde eu estaria hoje, com a minha mentalidade, nem perto desse lugar eu chegaria. Mas como Deus foi aquele que decidiu, é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Jesus, obrigado. Deus, no nome de Jesus, Pai, nesse exato momento, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que precisam tomar decisões importantes, e o Senhor dará à luz o entendimento para a decisão a qual tomar. Se houver dúvidas ou ausência de paz, a resposta é não. Mas se o Senhor falar que sim, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha como, nós iremos crer e a tua voz obedecer, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar?
no comentário. Você pode comentar, curte o vídeo, porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom, e manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena, não, vou por pena, vai por pena mesmo, sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo? Dê um jeito na sua vida. Ô, gente, que coisa boa se a gente puder trazer para cá, para essa mensagem, o nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim: nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Papai do céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim: nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que está tudo certo, está dando certo do jeito que está bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que está tudo certo, que ele está vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia: sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei: olha, quem for humilde, quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra, não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas, e por isso ousei em colocar um nome dessa mensagem de: tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala: toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha para o irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso, mas é só para provocar mesmo. Fala assim: toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele: irmão, a dica é falar e desviar o olhar.
É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida e deixa, porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma e fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão, mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vermos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo, olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo. Eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir, mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico, Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é a minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo,
Estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que tem uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33. Eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser o terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida. E eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com um exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido. E a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo. Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano. Casamento. Trabalho. Estudo. Família. Mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa, e ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo, o principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão:
A gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai pra frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta pra casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus, entra, Jesus. Você pode dizer: entra, Jesus, entra, Jesus, entra, faz morada aqui. Começamos uma crise. Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser. Amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer.
E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam, a nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico e só naquilo, ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é ele que domina, é ele que determina. Só que aí a gente começa as crises, a gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para Ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa. E aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa. Os cômodos precisam ser destrancados. A vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhinho, Dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil.
e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha tipo ser uma receitinha, daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento, mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele algo para você que é a minha vida. Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para mim orar. Eu oro e falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa: nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem. E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein? Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu
Já passei o tempo dessa mensagem demais até. Mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte, maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples. Se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto? 31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo.
Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e é talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica, a
agora aproximado do nosso tempo, diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020. E por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar em 2019 quanto que você falou. E quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020, porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer, na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você, lindo, se possível, em 2020, fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar, não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo,
mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas, que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor, porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus, e o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia, no momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós.